Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os irmãos, sobre as suas famílias. Que bom estarmos juntos nessa manhã de louvor e adoração ao nome do Senhor Deus. E neste momento em que vamos meditar na palavra dEle, a gente, ao longo do mês de julho, vem trabalhando o tema discípulo autêntico com a nossa juventude aos sábados. Se você não pôde estar com a gente, acesse depois o nosso canal do YouTube para poder ver como é que foram essas últimas 4 semanas. E a partir de agora, a partir de semana que vem, começaremos a falar sobre o tema do nosso Conex, Conectados pelo Amor. Mas hoje, domingo, dia do Adolescente Batista, nós gostaríamos de encerrar essa série que estamos trabalhando ao longo deste mês de julho, baseado nesse texto de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Então, convido a cada irmão a abrir a sua Bíblia ou acessá-la nesta manhã. Você que nos acompanha também através da rádio, através das nossas plataformas, também abra a sua Bíblia ou acesse em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Veja do seu lado se há alguém sem Bíblia. Pode voltar, por favor, o slide. Pessoal da comunicação que puder voltar o slide, agradeço. Obrigado. Isso. Não, volta. Isso, obrigado. Veja do seu lado se há alguém sem Bíblia, para que a gente possa ler a palavra do Senhor nesta manhã. A partir do versículo 17 diz o seguinte: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que não me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir e pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa nesta manhã para te louvar e te servir. Senhor, eu te peço que o Senhor ministre aos nossos corações nesta manhã aquilo que precisamos ouvir, aquilo que o Senhor quer falar em nós e trabalhar através de nós. Que sejamos sempre sensíveis e que nada do que está acontecendo lá fora nos impeça de ouvir a tua palavra e de estarmos em plena comunhão contigo neste dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, essa história é uma história muito conhecida por todos nós, mas sempre que lemos esse texto, tiramos lições diferentes de outras vezes que lemos. E nesse texto a gente vê Jesus convidando um moço rico para segui-lo, da mesma forma como um dia ele nos convidou a mim e convidou a você para segui-lo. E esse texto nos apresenta algumas implicações que muitas vezes podem nos passar despercebidas quando lemos este texto. Muitas vezes precisamos aprender com os nossos erros e precisamos aprender também com os nossos acertos. Mas precisamos principalmente aprender com os nossos erros, como já dizia Tiago no seu livro lá no Novo Testamento. E pensando nisso, nessa manhã, nós temos a grande comissão que é fazer discípulos, que é até a missão da nossa igreja, que é fazer discípulos que gerem transformação de vidas. Se você não sabe, acesse o nosso boletim digital, lá tem todo o nosso planejamento estratégico, a missão, visão e valores da nossa igreja. Mas a nossa missão é fazer discípulos. E se Deus nos colocou aqui nesse tempo, é porque Ele tem um propósito em nossas vidas e Ele quer nos usar no cumprimento da sua missão. Mas também temos que tratar às vezes algumas coisas no nosso caráter como discípulos, antes de sairmos e cumprir a grande comissão.
E por isso eu gostaria de deixar com os irmãos nesta manhã algumas lições que nós tiramos a respeito deste texto. E um discípulo autêntico, em primeiro lugar, tem a disposição de obedecer aos seus mandamentos. O discípulo autêntico tem a disposição de obedecer os seus mandamentos. Voltando no texto, você não feche sua Bíblia, porque a gente vai voltar nesse texto que acabamos de ler, de Marcos 10, a partir do versículo 17. Gostaria de destacar, pode passar por favor o próximo slide? Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus, no versículo 19, responde: Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. E o rapaz, no versículo 20, responde: Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Chama atenção aqui para o versículo 17, no momento em que o jovem se ajoelha diante de Jesus. Essa atitude desse rapaz é uma atitude de alguém que é religioso. Ele era um cara muito religioso e ele se ajoelhou diante de Jesus. E nós também podemos nos ajoelhar diante de Jesus. Podemos conhecer os mandamentos, saber tudo sobre a Bíblia, e esse é um grande problema que às vezes a gente encontra no nosso meio, que é a questão da religiosidade versus o nosso relacionamento com Deus. Achamos que cumprir práticas, fazer coisas que já estão na nossa rotina, são mais importantes do que, de fato, o nosso relacionamento com Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus é algo que é muito mais importante. Você, pai, mãe, incentive os seus filhos a terem um relacionamento com Deus. Adolescentes ainda estão debaixo do teto dos pais, e você, pai, mãe, precisa incentivar o seu filho a ler a Bíblia, a orar, a ter de fato um tempo de qualidade com Deus. Com Deus nós não perdemos tempo, com Deus nós investimos o nosso tempo. Essa semana estava assistindo um vídeo na internet de uma mãe que estava falando do quanto a vida dela com Deus tem abençoado os filhos dela. E eu lhe incentivo a cobrarem dos seus filhos se eles estão lendo a Bíblia, se eles já oraram o suficiente, se eles estão de fato tendo um relacionamento com Deus. Isso não começa na igreja, isso começa em casa. E nós precisamos nos importar com isso. Isso para nós é inegociável. O nosso relacionamento com Deus é inegociável. Outras coisas podem até ser negociadas, mas o nosso relacionamento com Deus é inegociável. E muitas vezes olhamos para esse texto e tão somente reprovamos o rapaz porque ele não quis seguir a Jesus. De fato, essa atitude foi muito digna de uma reprovação, que falamos sobre isso até hoje. Só que, para sermos justos, precisamos reconhecer que aquele homem também era um cumpridor dos mandamentos. No versículo 20, diz: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele cumpria todos os mandamentos citados por Jesus, e mais, ele cumpria sendo jovem. Durante a sua juventude, o rapaz cumpriu os mandamentos do Senhor. Assim como aquele jovem, nós que estamos na igreja desde criança, e é um privilégio estar na igreja desde criança, corremos o risco de sabermos tudo sobre Jesus. Desde a classe lá do berçário até a classe da escola bíblica dominical de adultos, corremos o risco de sabermos tudo, mas corremos também o risco de não sermos discípulos de Jesus. Antes de reprovar aquele moço por não ter seguido a Jesus, pare e pense aí onde você está, como tem sido o seu relacionamento com Deus. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem colocado os mandamentos do Senhor também em prática? Você tem guardado os mandamentos como aquele jovem guardou? Que mandamentos eram esses? Primeiro, não matarás. Aquele rapaz não havia matado ninguém, e ele entendia que quem dá a vida é Deus e quem só tira a vida é Deus. Entretanto, Jesus, quando interpretou a lei para os seus discípulos, mostrou que matar não é apenas tirar a vida de uma pessoa.
No versículos de Mateus 5, 21 e 22, eu acho que está na tela. Passa por favor. Não está, volta. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 5, 21 e 22 para que a gente possa ler. Mateus 5, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. 22, eu porém lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Nós precisamos aprender com o jovem rico a questão de não matar. Ele sabia muito bem o que é isso, mas ele também sabia muito bem o próximo mandamento, que era não adulterarás. Nos versículos 27 a 30 de Mateus 5 diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério contra ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro para o inferno. Isso aqui ele sabia muito bem, ele colocava em prática os mandamentos. Mas também ele sabia outros mandamentos, que não furtarás, não dirás falso testemunho. Na linguagem de hoje, seria não espalhar fake news por onde ele passava, ou por onde nós passamos. Não fazer juízo temerário, não sermos imprudentes, não sermos precipitados, não falarmos daquilo que a gente não sabe, não se basear apenas em achismos ou suposições. As pessoas falam para depois procurar saber a verdade. Não haja assim, porque todos fazem assim. Quantas vezes já ouvimos pessoas dizerem, todo mundo faz, e porque as pessoas erram, você vai errar também? Procure sempre saber a verdade antes de falar. Mateus 18:15 diz que se o seu irmão pecar contra você, vá e o repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Não fale com ele. Se você tem algum problema com alguma pessoa, procure-a, resolva entre si. Não vá para uma rede social reclamar daquela pessoa ou falar mal dela, pois você estará pecando contra o seu irmão. E o moço jovem rico, ele não era fofoqueiro. Ele não era fofoqueiro como nós vimos, porque ele sabia os mandamentos desde a sua juventude. Mas também ele sabia um outro mandamento, que era não defraudarás. Marcos 10:19, a ninguém defraudarás. Ele também sabia um mandamento também muito importante: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os teus dias aqui na terra que o Senhor teu Deus te dá. E é muito interessante quando a gente vê uma pessoa com muitos anos, geralmente eu falo, essa pessoa honrou muito bem seu pai e sua mãe, para que estivesse aqui até hoje. E Deus seja louvado por isso. O rapaz obedecia aos seus pais. E aí eu pergunto a você, jovem, adolescente, ou você que ainda tem seus pais vivos, você tem obedecido aos seus pais? Você tem sido fiel aos seus pais? Quem não obedece ao pai e à mãe não obedece a mais ninguém. Não obedece ao professor na faculdade ou na escola, não obedece ao seu chefe no seu trabalho, não obedece a um líder da igreja, não obedece a mais ninguém. E ainda faço um parênteses: quem desobedece pai e mãe se dá mal. E quem desobedece a Deus se dá muito mal. Então, não desobedeça. Por mais que você saiba que às vezes alguma atitude que você venha realizar seja errado, a consequência pode ser grande. Então, vale muito a pena você obedecer ao seu pai e à sua mãe. E aí ele pergunta: você tem sido um seguidor de Jesus? Você tem guardado todos esses mandamentos que acabamos de listar, que o jovem rico guardava?
Com muita tristeza no coração, eu já ouvi de muitas pessoas dizerem: pastor, eu conheço pessoas que são muito mais íntegras, obedientes aos pais, discretas do que muitas pessoas que se dizem crentes ou que se dizem seguidores de Jesus. Isso é muito triste. Se essa é a sua realidade, se o seu testemunho tem sido pior do que um incrédulo, é pior do que o testemunho daquele moço que se recusou a seguir a Jesus, Deus está te dando uma chance de você mudar. Aproveite as oportunidades para tomar uma decisão de mudar o seu jeito de ser, o seu testemunho. Porque até os dias de hoje, nós lemos essa palavra que acabamos de ler e nós não sabemos o que aconteceu com esse jovem depois desse encontro com Jesus. A Bíblia não relata. Mas nós pensamos que ele, com certeza, não teve, de fato, uma verdadeira experiência com Deus. E até os dias de hoje, anos e anos depois, nós olhamos para essa história, tiramos muitas lições que precisamos tirar. Mas como que você gostaria de ser lembrado daqui a alguns anos? Por uma pessoa que realmente foi um discípulo de Jesus, ou simplesmente mais uma pessoa que passou neste mundo? Tome uma decisão importante hoje, agora, não quando você chegar em casa. Porque quando você sair daqui, isso aqui vai estar um caos no trânsito. Muita coisa vai acontecer, você vai falar com muitas pessoas. Decisões importantes na nossa vida nós tomamos na hora. Porque depois muita coisa acontece, a gente esquece e a gente coloca outras coisas como prioridade. Mas também, um discípulo autêntico, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Em João 14:15, você pode ler comigo ali, vamos ler todo mundo junto? Se vocês me amam, seguir a Jesus requer renúncia. Jesus exige que deixemos para trás todo o pecado e todo embaraço que nos impede de estar em comunhão com Ele. Isso você fará se você amar a Jesus sobre todas as coisas. Aquele jovem guardava vários mandamentos, mas ele não guardava todos. Esse risco eu e você corremos. E obedecer a alguns mandamentos e não obedecer a outros. Como está lá em Êxodo 20. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Êxodo 20, capítulo 3, versículo 3 a 6. A partir do versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus exige exclusividade de cada um de nós. Somos povo de propriedade exclusiva dele, como está em 1 de Pedro 2:9. Ele não aceita um coração dividido. Deus não aceita uma adoração dividida. Ele exige exclusividade de todos nós. Aquele jovem tinha um coração dividido entre Deus e a sua riqueza. Na verdade, a riqueza era o seu Deus, pois ele amava mais a riqueza do que a Deus. 1 Timóteo 6:10 está aqui na tela. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Jesus exige de cada um de nós um amor maior. Precisamos amá-lo sobre todas as coisas. Jesus precisa ser mais importante em nossas vidas do que todas as coisas. Quero deixar também 2 textos da Bíblia que falam sobre isso. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá
odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E Lucas capítulo 14, versículo 26 também diz que se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele jovem não amava Jesus mais do que as suas riquezas. Nós também podemos transformar qualquer coisa num Deus nas nossas vidas. Ou podemos permitir que alguma coisa se torne um Deus na nossa vida. Mas se existe alguém que está acima de Deus na sua vida, está na hora de você consertar isso. Pode ser que a sua família esteja na frente de Deus. Pode ser que a sua namorada ou namorado, noivo, noiva, esposo, esposa esteja na frente de Deus. Pode ser que o seu trabalho esteja na frente de Deus. Pode ser que a sua faculdade, a sua escola esteja na frente de Deus. Pode ser que amigos estejam na frente de Deus na sua vida. Como muitas vezes já ouvi de jovens adolescentes dizerem que não vão à igreja ou não vão em alguma atividade porque estarão sozinhos. E o mais triste disso é ver pais apoiando isso. Existem coisas que são inegociáveis. Isso é inegociável. Precisamos colocar Deus na nossa frente, em primeiro lugar da nossa vida. É isso que Ele quer de nós. Só você pode responder a essas perguntas que eu lhe fiz aqui agora. E só você, com Deus, pode ajustar isso. Por mais que às vezes seja difícil para você colocar Deus como prioridade, nada para Ele é impossível. Então você pode ajustar isso. Se você não tem força para isso, Ele te dá. Se você não sabe como fazer, Ele te ajuda, Ele te dá estratégias. Basta você colocar: Deus, me ajuda a ser um discípulo, me ajuda a tirar tudo aquilo que me impede de estar de fato em plena comunhão contigo e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. No nosso coração, às vezes, existe um vazio, um espaço vazio enorme. Qualquer coisa ou pessoa que coloquemos nesse lugar não será suficiente. Não será suficiente para preencher o nosso vazio. Somente Deus pode preencher o nosso vazio. Sempre ficará faltando algo. Mas também, o discípulo autêntico, ele aceita a palavra, ele aceita a orientação e ele aceita a vontade do seu mestre. Aquele moço saiu triste da presença de Jesus porque ouviu o que ele não queria ouvir. Quantas vezes ouvimos Deus nos dizer algo que não gostaríamos de ouvir? Tenho certeza de que todos nós já passamos por isso. Quantas vezes nos entristecemos com Deus assim? Quantas vezes você já ouviu aquela frase: estou decepcionado com Deus? Quantas vezes queremos que Deus faça a nossa vontade e nos recusamos a fazer a vontade dEle? Aquele jovem saiu triste da presença de Deus. E aí eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, como que você vai sair deste culto nesta manhã? Você vai sair triste ou você vai sair alegre? Aceite a direção de Deus para a sua vida. Aquele jovem deveria abrir mão da sua riqueza. Eu não sei o que você precisa renunciar na sua vida para abrir mão e seguir a Jesus, mas eu tenho convicção de lhe dizer que vale a pena. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena abrir mão de tudo que nos impede de seguir a Jesus para segui-lo e cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Os planos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos. 1 minuto fora da vontade de Deus é muito tempo. Muito tempo. No versículo 21, Jesus disse, e Jesus fitando o amou. O olhar de Jesus é um olhar amoroso. E olha para você com amor aonde você está. Porque Ele ama você, Ele deseja restaurar a sua vida. Porque Ele ama você, Ele deseja que você o siga.
e se torne de fato um discípulo de Jesus. Jesus está com o seu coração cheio de amor e esperança de que você decida segui-lo com todo o seu coração. Isso serve para quem ainda não conhece a Jesus, serve para quem também precisa se reconciliar com Jesus, mas serve também para nós que às vezes estamos aqui há muito tempo e não tivemos essa decisão. De todas as pessoas que se colocaram aos pés de Jesus, este jovem, este homem, foi o único, este jovem foi o único que saiu da presença de Jesus pior do que havia chegado. Mesmo com tantas coisas ao seu favor. Qual será a nossa atitude? Qual será a nossa resposta? Ele foi embora abatido e triste. Como sairemos daqui hoje? Temos aqui a história de um jovem que não quis renunciar, abrir mão da sua riqueza para seguir a Jesus. E essa história ilustra muito bem no sentido contrário àquilo que Jesus fez por nós. Observe que aquele jovem rico não fez, Jesus fez o amor a nós. Ele abriu mão da sua riqueza em glória para tornar-se um de nós e cumprir a missão de resgatar-nos para Deus. Feche seus olhos onde você está. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas Deus sabe como você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei quais são as decisões que você precisa tomar nesta manhã para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Mas quebrante o seu coração a Ele, porque Ele está aí com você. E Ele é capaz de nos ajudar em todas as coisas da nossa vida. Ele é capaz de nos ajudar, basta você crer. Se estiver difícil, Deus, está difícil, me ajuda. Se você precisa de estratégias, Deus vai te dar estratégias. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando de fato, ter uma experiência verdadeira com Ele. Pai, mais uma vez te agradecemos por estar aqui neste dia, neste culto, neste templo, pela liberdade que temos de nos reunir como igreja. Pai, por favor, perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Perdoe tudo aquilo que nos impede de estar cumprindo o Teu chamado, cumprindo o Teu ide. O Senhor simplesmente nos pediu para fazer discípulos. Que essa chama esteja em nós. O Senhor não colocou a cada um de nós aqui em Recife por à toa. O Senhor colocou com um propósito. O principal dele é te servir. Em que nós, através da nossa experiência contigo, possamos ganhar muita gente para ti. Possamos ser um canal de bênção na vida desta cidade, que tanto precisa do Senhor. Que as pessoas vejam o Senhor em nós, através das nossas ações e das nossas reações, para o louvor da Tua glória. Essa é a oração que eu te faço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.